Então, o que foi a rebelião de Lúcifer? Se nós observarmos por uma certa perspectiva, ela se torna algo até simples de ser compreendido. Por quê? Se nós imaginarmos que o que nós entendemos como criação é espécie de uma matrix com duas bandas e uma blindagem, em que aqui nós temos o universo antimaterial, aqui nós temos o universo material biológico, aqui nós temos a erraticidade, ou seja, espiritualidade. A espiritualidade teve que ser construída para que espíritos que estruturam esses dois tipos de universo possam existir, e para além dessa blindagem, para isso, um tipo de espiritualidade pré-existente, que já existia desde todo sempre, que vai continuar a existir, e que independe dessa confusão. Então, como as próprias notícias mitológicas lá de trás diziam, alguém aqui criou algo, planejou algo, o que ele planejou foi isso aqui, mas quando ele planejou, o corpo mental dele foi engolido pelo modelo de planejamento, aí o corpo mental dele foi esfacelado em pequenas coisas nos dois universos, mas o eu dele caiu aqui, porque ele preferiu improvisar esse universo, já que este, no subconsciente dele, estava planejado quando ele ainda estava aqui fora. Mas, qual o detalhe? Esse foi planejado, esse foi improvisado na hora da queda, mas nenhum dos dois foi finalizado. Porque quando ele estava aqui fora, antes dele finalizar esse, que ele começou a planejar, ele caiu. Então, quem finalizou isso aqui foi uma outra figura do lado de fora, que injetou nessa criação que a gente entende como sendo a entropia, ou a força tamásica, que a gente diz que foi Shiva que fez isso. Ponto. Mas a vida surgiu primeiro aqui. Aqui só surgiu depois de 7 bilhões de anos depois que essa coisa estava existindo. Então, nesse universo aqui tem 3 tipos de seres. Tem os clones do Criador, tem os seres Demo, que foram surgindo a partir de Shiva e Virgem, e, por último, um tipo de ser que eu sou obrigado a chamar de Fenvan, que é a espécie de Demo moderno. Todas essas 3 classes de seres nunca conseguiram evoluir, nenhuma delas. Todas elas faliram. São zilhões de seres que moram em locas nesse universo vizinho. Cada loca tem um ser que se sente o dono, e esse universo, diferente deste, que segue as regras que fazem com que prótons se reúnam e com nêutrons criam um núcleo atômico, um elétron se reúna ao núcleo atômico, cria um elemento químico, elementos químicos se unam, formam moléculas, moléculas se unam, formam matéria, matéria se une, forma nuvem de gás se transforma em estrela, estrela explode, cria elementos químicos, cria planetas, e nisso surgiu vida, e isso aqui vai acontecendo desse jeito. Esse aqui não. Esse aqui, o cara que caiu teve que improvisar modelitos de última hora. E foi, mas quando foram surgindo outras figuras poderosas, também queriam ter o espaço aqui dentro para criar os seus modelos. Então, por isso que esse universo aqui, ele é totalmente dividido em locas, em genos ou elos, ou seja, em moradas, e em cada morada dessa tem uma figura
que se sente o dono da morada e a mente dele é que define o que tem aqui dentro. Nesse outro nível, outra figura, ou seja, são chamados arcontes. São os donos disso aqui. Esse universo se organiza assim. Esse aqui não. Isso aqui é sob a forma de galáxias. Cada galáxia tem estrelas, planetas, blá, 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 blá. Isso aqui tudo faliu, mas está funcionando. Algumas locas já colapsaram. Isso aqui tudo vai colapsar a curto prazo. Aqui não. Como foi planejado, vai continuar existindo durante bilhões de anos. Enquanto tiver hidrogênio para queimar, a coisa vai rolar aqui. Devido a isso, a rebelião de Lúcifer já teve lugar aqui, porque já trouxe sementes de problemas que estavam guardados lá e que lá não se resolve, teve que vir para cá. Então, aqui surgiram o quê? Os seres biológicos. Aqui não tem ser biológico. Aqui, todos os 3 tipos de seres têm corpos de plasma, à exceção dos clones, esses 2 aqui se metamorfosaram. Então, o que foi a rebelião de Lúcifer? Os 3 seres da Trimurti criaram 3 formas de replicação de órgãos, replicação de vida biológica. Um nunca funcionou, mas os outros 2 funcionaram. Esse forno de replicação chamado Awamayon era comandado por uma loca aqui, de Vishnu. Esse outro forno, chamado Awailingan, era comandada por outra loca, Shiva era que mandava, e vida aqui começou a ser semeada nos mundos desse universo, através de códigos que surgiam nesses mundos, e assim seres foram surgindo. Mas, no tempo em que isso aqui foi feito, isso se chama Projeto Talma. Um dia, se tempo de vida eu tiver, ainda vai sair um livro com esse nome, Projeto Talma. Desse forno de Vishnu, há cerca de 932 milhões de anos atrás, 932 milhões de anos, um certo gênero que a gente vai chamar de biodemo surgiu, e ao longo desses 932 milhões de anos, Vishnu, entre aspas, que há cerca de 7 bilhões de anos, depois que surgiu esse universo, criou um avatar chamado Rockman, em árabe, e Sofia em grego. Vishnu criou Sofia de acordo com a bênção de Javé e Shiva, porque Sofia é o suzerano desse universo biológico. Aqui é a Trimurti que manda. Sofia é o representante da Trimurti nesse universo biológico. Então, essa Sofia começou a espalhar o código de vida dele através de vários gêneros. E o último gênero que ele criou é esse aqui. Sofia atua nesse universo há mais de 6 bilhões de anos. No último 1 bilhão, depois de ter criado insetoides, baratóides, dragonoides, uma série de coisas extremamente esquisitas para nós humanos, Shiva também criou uma porrada de seres com 2 cabeças, 3 cabeças, sexualidade, blá, blá, blá. Tudo isso veio a partir desses 2 formas, Awai maior, Awai Lingam. Só que esses seres biodemos criados por Sofia são seres produtos da matemática. Não são seres que têm emoção, não são seres que são sexuados. Eram seres que sempre foram criados em casulos. Hoje existem quase 250 mil famílias diferentes de seres biodemos.
São 249.400, não sei quantos. A última criada é algo que eu chamo nos livros de família Vó, que foi interrompida a criação dela exatamente porque eclodiu a rebelião de Lúcifer. Foi a última criada devido ao problema da rebelião de Lúcifer. Então, esses seres biodemos, nenhum desses seres, e vejam só, nós estamos falando de quase 250 mil famílias, cada família tem alguns milhões de seres, centenas de milhares de seres, dezenas de milhares de seres, milhares de seres. Só a Vó tem menos de 1.000 seres, são 736, porque, devido ao problema que ocorreu a rebelião de Lúcifer, e ela começou a ser criada muito recentemente. Se tem 250 mil famílias biodemos, isso implica dizer que na cabeça de Sofia surgiram 250 mil problemas. Se tem 249, é o número exato de problemas que ele lidou. O problema é que ele não podia resolver, ele criava um tipo de ser para resolver aquele problema.